Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida. No módulo 4, estamos estudando sobre Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos hoje para a videoaula 24. Vamos fazer o estudo sobre João capítulo 14, versículo 6. Mas antes vamos fazer uma breve revisão da aula 23, da videoaula 23, quando nós falamos a respeito de alguns nomes. Trouxemos aproximadamente 150 nomes que se referem à pessoa de Jesus Cristo. Está na descrição daquela aula. E aqui nós vamos mencionar apenas alguns nomes. Nós falamos que Jesus é a pedra angular, Efésios capítulo 2, versículo 20, o primogênito de toda a criação. A gente deu um destaque importante, porque esse primogênito de toda a criação não é no sentido de ser a primeira criatura, o primeiro ser criado, porque as heresias, eles argumentam que se Jesus é o primogênito da criação, foi o primeiro ser criado. Então, se ele foi criado, ele não é Deus. E assim eles negam a divindade de Jesus, mas nós enfatizamos que não é isso. Enfatizamos que o primogênito aqui é no sentido do direito de primogenitura. A gente se reporta ao Antigo Testamento, que fala a respeito do direito da primogenitura. O primogênito gozava de alguns direitos, ele tinha a porção dobrada da herança, e na ausência do pai ele tinha autoridade sobre a casa, sobre a família, e é nesse sentido, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade como irmão mais velho, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É nesse sentido que ele é o primogênito da criação, no sentido de soberania, de domínio, de autoridade, e não no sentido de que ele foi o primeiro ser criado e com isso negar a divindade dele. Muito pelo contrário. Depois no versículo 16, 17 diz que tudo foi feito por ele e para ele. Então é importante a gente estar bem preparado com essa argumentação. Isso é uma defesa da fé cristã, uma apologética cristã, uma apologética bíblica, dizendo que Jesus é o primogênito da criação no sentido dele ter autoridade, assim como o primogênito tinha lá no Antigo Testamento. É nessa visão que ele tem toda a autoridade. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o primogênito de tudo, é o nosso irmão mais velho, não é verdade? E ele é o primogênito de tudo e de todos, ele que fez tudo, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então é nesse sentido da autoridade, que ele é primogênito, e não no sentido de ter sido o primeiro criado. Porque se ele foi criado, ele não é Deus, né? Ele não seria Deus. E é nisso que as heresias batem a tecla. Eles batem nessa tecla de que ele foi o primeiro criado, então ele não é Deus. Mas não é essa visão da palavra primogênito aqui, vai ser no sentido de autoridade, de domínio, de soberania. Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo. A gente considerou que Jesus também é o cabeça, ele é o chefe. Santo, em Atos capítulo 13, versículo 14, eu não vou ler as referências, essas aqui estão também na descrição do vídeo. A luz do mundo, o príncipe da paz, o alfa e o ômega. O eu sou, o Senhor de todos, verdadeiro Deus, pão da vida, redentor, bom pastor, sumo sacerdote, Cordeiro de Deus, mediador, videira verdadeira, caminho, verdade e vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o estudo de hoje. Esse é um estudo muito interessante, muito rico. Eu quis trazer e incluir esse conteúdo aqui na Cristologia, porque ele é muito rico. A matéria está na descrição do vídeo. Videoaula 24, estudo sobre João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E eu coloquei aqui em grego, irmãos, para a gente poder, para eu apresentar um pouquinho aqui para vocês de como é que é o grego.
E eu desmembrei um pouquinho aqui, eu acho interessante, você vai gostar do que vai ser dito aqui. É uma coisa diferente, é uma coisa mais profunda, é a nossa tentativa de trazer algo mais profundo, né, irmãos? Para que seja realmente uma aula de seminário, quem sabe até mesmo uma aula de nível de faculdade de teologia, e não assim uma aula rasa, mas uma aula sempre mais profunda, sempre com mais conteúdo, com coisa diferente. E isso é importante para a gente poder crescer mais, amém? Olha aqui como está escrito em grego. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego ele disse, ego eimi rehodos kai re aletheia kai re zoe. Esse aletheia, a gente costuma falar aletheia, né? A portuguesa fala aletheia e significa verdade. Tem meninas que se chamam aletheia, né? Ego eimi rehodos kai re aletheia kai re zoe. Se você estiver acompanhando no celular, fica fácil você acompanhar essa explicação aqui, lendo o que nós estamos aqui mencionando. O ego significa eu. O eimi significa eu sou. Esse Nzinho aí, né? Parece um Nzinho, é o eta. Ele tem aqui no caso, ele tem um som de re. Existe uma regra aqui é aplicada aqui, e ele vai ser lido como re. Rehodos. Só que o re, esse eta, esse re, ele é um artigo feminino. Então é interessante que caminho em grego é feminino, né? Para nós é masculino, mas para o grego é feminino. Ego eimi rehodos kai re aletheia kai re zoe. Então aqui embaixo eu coloquei a pronúncia, né? Ego eimi rehodos kai re aletheia kai re zoe. Esse ego eimi, na verdade seria eu sou. Quando usa assim, ego eimi, seria eu sou, é como se estivesse dando uma ênfase, é uma ideia de intensificador. Eu sou, quer dizer, eu sou mesmo, eu sou, ego eimi. Rehodos, como eu falei, esse Nzinho é o eta, aquele é lido como rehodos, é um artigo feminino. Caminho em grego é substantivo feminino. O kai, dá para você entender, é o e, é o nosso e. O re aletheia, a verdade, e re zoe, a vida. Então, a gente pode ver aqui, irmãos, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ego eimi, rehodos, kai re aletheia, kai re zoe. Aí eu expliquei para vocês aqui, mais ou menos, o termo aqui em grego. Se você estiver acompanhando na descrição, você vai dando uma lidinha, você consegue entender alguma coisa, consegue pegar alguma coisa, caso você não tenha um conhecimento assim de grego. E é bom trazer uma vontade, né? Quem sabe você não começa também a dar uma estudadinha em grego ou hebraico, alguma coisa assim, se for do seu interesse. Porque muitas vezes é interessante a gente ir no texto bíblico do grego, do hebraico, e a gente vê coisas que muitas vezes aqui no texto bíblico, na nossa Bíblia, a gente não vê. E eu vou te dar um exemplo aqui agora, você vai ver como é. Parece que é um pouco chato essa parte da aula, mas não é não. Me dá uma chance que você vai ver como é interessante. Em grego, nós temos duas palavras para a vida. Zoe e bios. De onde vem a biologia? Bio é a vida no sentido físico, no sentido material, no sentido terreno. Zoe já é uma vida mais no sentido espiritual, uma vida com Deus, a vida eterna. Quando na Bíblia está escrito, quando no grego neotestamentário está escrito vida eterna, não é bios que está ali, é zoe. Os irmãos estão entendendo? Então, quer dizer, quando a gente pega o texto bíblico no português, por exemplo, para a gente, a palavra zoe, que significa vida,
foi traduzida por vida, e a palavra bios também foi traduzida por vida. Então, para nós, perdeu aquela essência, entendeu? Fica muito sutil, às vezes você tem que analisar o texto para saber quando é que está se falando da vida terrena, quando é que está se falando da vida eterna, mas no grego, no texto em grego, isso está muito fácil, porque se tiver escrito zoe, está relacionado vida com Deus, vida eterna. Se tiver escrito bios, está relacionado à vida terrena, à nossa vida biológica, sim, no sentido físico. Então, por isso que muitas vezes a gente indo no texto em grego, a gente pega alguma coisa assim a mais, né? Igual aqui, por exemplo, na literatura joanina é a literatura de João, né? Na teologia joanina, a teologia de João, do Evangelho de João, das epístolas de João, a palavra zoe assume um caráter soteriológico. Soteriológico é de salvação, né? Soteriologia, nós vamos estudar, é a parte da teologia sistemática que estuda a salvação. Então, zoe assume um caráter soteriológico, ou seja, traz uma noção relacionada à salvação, à vida eterna. Então, aqui a gente vê que há uma diferença, né? As duas palavras, zoe e bios, significa vida, mas uma é uma vida biológica, uma vida física, uma vida terrena, a outra é uma vida mais, zoe já é uma vida mais espiritual, já é uma vida com Deus relacionada à salvação, e Jesus disse que ele é rezoe, que ele é a vida no sentido espiritual. Então eu achei muito interessante esse estudo aqui de João capítulo 14, versículo 6, eu quis trazer essa parte aqui em grego, para a gente poder ver uma coisinha nova, uma coisinha diferente, né? Algo mais profundo, é algo assim que eu acredito que vai despertar um interesse, né? A gente vê que tem coisas muito mais profundas para a gente, águas mais profundas para a gente poder mergulhar, amém? E vamos mergulhar mais profundo aqui agora, porque o estudo hoje é profundo, irmãos. Às vezes eu, você, a gente não tinha noção, quando a gente lia Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente às vezes não tinha noção do que a gente estava falando. Assim, a gente não tinha noção da profundidade, do porquê que Jesus falou aquilo, melhor dizendo, né? Gente, por que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Entendendo João capítulo 14, versículo 6, o texto está aqui. Na descrição do vídeo. O tabernáculo foi construído para abrigar a Arca da Aliança, a qual representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Moisés ia, né, no tabernáculo, o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. Sabemos que os sacrifícios veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, neotestamentário é Novo Testamento, veterotestamentário é do Antigo Testamento. Sabemos que os sacrifícios veterotestamentários apontavam para o sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vicário porque foi substitutivo, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar. A palavra vicário vem do latim vicarius e significa substituto. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, ele nos substituiu. Por isso, seu sacrifício foi vicário. E o sacrifício de Jesus é expiatório, foi expiatório, porque ele pagou a culpa do nosso pecado. Expiação é pagar por meio de uma punição, por meio de um castigo. Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus morreu em nosso lugar, sofrendo o nosso castigo. Por isso, seu sacrifício é vicário e expiatório. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando que foi iniciativa de Deus romper com aquela separação para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Então aqui, eu vou tentar explicar aqui, irmãos. Eu fiz um desenho aqui, improvisei um desenho, né? Esse quadrado maior aqui é o tabernáculo, seria o tabernáculo, né? Aqui é o átrio, tá vendo? Aqui é o átrio, onde o povo podia ficar. Aí a pessoa entrava por essa porta aqui.
Aí o sumo sacerdote entrava aqui no Santo do Santo, no Santo Lugar. E uma vez por ano, no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, entrava o sumo sacerdote para oferecer no dia da expiação, no Yom Kippur, no dia da expiação, o dia do perdão nacional. Ele oferecia o sacrifício para o perdão do povo, né? Aquela história daqueles 2 bodes que eu já considerei aqui com os irmãos. Um era sacrificado e o outro, o sacerdote impunha a mão sobre o outro bode, representando que ele estava transferindo a culpa do pecado para aquele bode era levado para o deserto. Quando ele morria lá no deserto de fome e sede, aquele pecado, né, espiritualmente falando, o sacerdote impunha a mão sobre aquele bode, transferindo o pecado do povo, e o pecado do povo era perdoado por Deus, né? Ou seja, fora da cidade aquele bode morreu. E Jesus, fora da cidade também, fora da porta, lá no Monte do Calvário, ele foi crucificado, né? Então aquele bode também representava Jesus indo para o Calvário, né? E o outro bode que tinha o seu sangue derramado aqui para o perdão dos pecados, também representava Jesus derramando seu sangue para perdoar os nossos pecados. Mas aqui nós vemos uma porta. Essa porta que dava entrada para o átrio. Daqui a pouco nós vamos ler aqui, irmãos. A outra porta dava entrada para o santo lugar, e a outra porta dava entrada para o Santo dos Santos. Eu já vou adiantar aqui, irmãos, porque a curiosidade é grande, né? Essa primeira porta aqui, irmãos, se chamava Caminho. Essa segunda porta se chamava Verdade. Essa porta que dava entrada para o átrio, onde o povo ficava, se chamava Caminho. Essa porta que dava entrada para o santo lugar se chamava Átrio. E a porta que dava entrada para o Santo dos Santos se chamava Vida. Caminho, verdade, vida. Olha só, agora você está entendendo por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos aqui. O santuário tinha 3 portas. A primeira porta da rua para o pátio, ou átrio, né? A segunda porta do pátio para o lugar santo, ou santo lugar. E a terceira porta do lugar santo para o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Os judeus costumavam chamar essas portas pelos seguintes nomes: caminho, verdade e vida. Agora eu vou ler aqui alguma particularidade sobre cada uma delas. Letra A, da rua para o pátio ou átrio, onde o povo ficava. Para que se pudesse adentrar no interior do santuário, do tabernáculo, né, era necessário passar por uma única porta que recebeu o nome de O Caminho. Essa porta não tinha tranca, estava sempre aberta para quem quisesse entrar e apresentar o seu sacrifício de arrependimento. Olha só, irmãos, a porta ficava sempre aberta. A segunda porta, do pátio para o santo lugar, essa aqui. A primeira porta é o caminho, né? Aqui tá a rua, né? A pessoa entrava aqui pelo caminho, o átrio. Agora é o santo lugar, essa segunda aqui, essa segunda porta aqui. Do pátio para o santo lugar, o lugar santo. A entrada para o santo lugar não era uma porta de madeira, e sim uma cortina bordada com querubins. Essa porta que conduzia ao Santo dos Santos se chamava a Verdade. Somente quando se passava por ela poderia se chegar ao Santo dos Santos. Assim como a porta do átrio, que é o caminho, essa porta, a Verdade, também não tinha tranca. Então, voltando aqui ao desenho, o caminho, a porta, né? O caminho, aqui tudo é o tabernáculo, né? O caminho, o povo ficava aqui. A verdade é a segunda porta, e a vida é a que dá acesso ao Santo dos Santos. Do lugar santo para o lugar santíssimo, do santo lugar, ou lugar santo, para o lugar santíssimo, ou para o Santo dos Santos. Né? No meu lindo desenho aqui, o caminho, verdade e vida. O átrio, o santo lugar,
e o Santo dos Santos. Essa porta aqui é o caminho, essa porta é a verdade, essa porta é a vida. Letra C, do lugar santo para o lugar santíssimo ou santo dos santos. A porta que separava o santo lugar do santo dos santos representava a separação entre Deus e o homem. A palavra véu significa cobrir, podendo ser entendido como separar. Somente o sumo sacerdote poderia tocar nesse véu uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, o dia do perdão nacional. A porta, ou seja, o véu que dava acesso do santo lugar ao santo dos santos, era chamada de a vida. Então era comum se falar a expressão caminho, verdade e vida. Então os irmãos entenderam quando Jesus disse que ele era o caminho, ele estava falando que ele era essa porta aqui. Que ele era a verdade, ele está falando que ele era essa porta aqui. E quando ele falou que ele era a vida, ele estava falando que ele era essa porta aqui. E assim, uma pessoa que entra por essa porta, depois por essa, ele vai ter acesso a Deus. Por isso Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, mostrando que a iniciativa de romper com a separação entre Deus e os homens partiu de Deus. Há um hino que diz, o véu que separava já não separa mais. Né? Os irmãos conhecem. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Isso mostra que, por meio do sacrifício de Jesus, por causa do seu sangue, agora temos acesso à sala do trono, como nos ensina o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus é desconhecido, amém? O autor da Bíblia é o Espírito Santo, que inspirou os escritores. O escritor aos Hebreus é desconhecido. Não sabemos quem escreveu aos Hebreus. O texto bíblico diz assim, de Hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos. Agora não precisa mais, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrar com o sangue de um animal, com o sangue de um bode, de carneiros, entrar com o sangue de um animal para oferecer lá no Santo dos Santos, o sacrifício pelo perdão dos pecados, porque esse sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já havia sido derramado na cruz do Calvário, e o véu se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Havia todo um ritual, quando o sumo sacerdote ia oferecer o sacrifício, havia todo um ritual, esse lavar do corpo com água pura. O sacerdote, antes dele oferecer o sacrifício, ele tinha que tomar um banho, ele tinha que ficar limpinho, cheirosinho, ele não devia nem suar, ele tinha que entrar no Santo Santos, não era para ele nem suar, ele tinha que estar todo fresquinho, ele tinha que colocar a roupa sacerdotal, a estola sacerdotal, toda a roupa sacerdotal própria, para que ele pudesse fazer o ritual do sacrifício, da oferta dos pecados. Havia uma preparação. O sumo sacerdote se preparava para o sacrifício.
fisicamente e espiritualmente também, porque ele tinha que ele sacrificava, antes dele sacrificar pelo povo, ele sacrificava um animal para o perdão dos pecados dele. Ele se preparava espiritualmente, né, e com a roupa toda adequada, todo aquele ritual, para depois ele oferecer o sacrifício pelo povo. Então é isso, irmãos. Quando Jesus usou essas palavras em João capítulo 14, versículo 6, ele se referiu a si mesmo como o único acesso a Deus. Ele se revelou como a porta chamada o caminho, que não tinha tranca e era de livre acesso. Ele se revelou como a porta chamada verdade, que também não tinha tranca, e ele se revelou como a porta chamada vida, que separava, né, o homem de Deus. Mas ele rasgou na cruz, quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora todo acesso estava liberado, mas pelo seu sangue, nos dando o acesso a Deus. Jesus nos dá o acesso a Deus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, ele se referiu a essa porta. Eu sou a verdade, ele se referiu a essa porta. Eu sou a vida, ele se referiu a essa porta. E agora ele disse: olha, esse caminho está todo liberado agora, todo acesso pelo meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não precisa mais de sacrifícios, não precisa mais de sacrifícios todos os anos. O sacrifício de Jesus, diz o escritor aos Hebreus, o sacrifício de Jesus é perfeito e eficaz e vale para sempre. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não do povo de Israel, mas que tira o pecado do mundo, oferecendo a salvação para todas as pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações que aceitarem e receberem Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Olha que profunda é essa mensagem, meus irmãos. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que nós devemos aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Porque foi por causa da morte dele que o véu se rasgou de alto a baixo. É por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, vicário e expiatório, e perfeito e eficaz, e que vale para sempre, é que agora nós temos acesso à sala do trono, além do véu, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi feito pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, que foi feita pela caminhada de Jesus na cruz do Calvário, o novo e vivo caminho, que é o Senhor Jesus Cristo e que nos leva a Deus. Hoje precisamos aceitar Jesus, ter essa convicção de que, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para pagar a minha culpa do meu pecado e morreu em meu lugar. A morte que era minha, o Senhor morreu em meu lugar. A culpa que era minha, a dívida que era minha, o Senhor pagou em meu lugar. A salvação é de graça, eu estava refletindo. A salvação é de graça, meus irmãos, para nós. Mas houve um preço, amém? Houve um preço, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Como nós falamos na aplicação do Tetelestai, quando a pessoa comprava uma propriedade, ela recebia um papel, e nesse papel, esse papel, tipo uma escritura, um comprovante, esse papel se chamava Tetelestai, que mostrava que era o documento que ela tinha comprado aquela propriedade. E assim nós somos comprados também pelo sangue de Jesus. E Jesus gritou: Tetelestai, está consumado. Amém, meus irmãos? Agora nós podemos ver de um modo totalmente diferente João capítulo 14, versículo 6, podendo explicar com mais substância que somente Jesus Cristo nos leva a Deus. Compartilhe, irmãos, essa aula com irmãos e amigos. Se você chegou até aqui, deixa no comentário
se você conhecia essa aplicação ou não, e compartilha esse conteúdo. Essa aula tem um forte conteúdo evangelístico. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.